Graça e paz, irmãos. Estamos felizes em poder estar aqui nesse ambiente para compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. Não há nada mais rico e mais importante do que alimentarmos o nosso coração com o pão do céu, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu trouxe aqui um texto bíblico para compartilhar com você nesse momento novo que estamos vivendo. Você sabe, nós aqui na igreja, na comunidade cristã Começar, nós trabalhamos com a área de ensino, estamos aqui caminhando com a escola bíblica e Começar, e nós estamos vivendo um momento novo, estamos trabalhando com os irmãos o tema disciplinas espirituais. E a primeira delas é a prática da oração. E eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre essa importante prática na vida de todos nós que somos cristãos, sabe? Uma vida de oração. Qual que é a finalidade? Qual que é o papel da oração na nossa vida? Quais são as suas possibilidades e quais são as suas funções da oração na nossa vida cotidiana? Eu quero refletir com você nesses poucos minutos que passaremos juntos aqui no livro de Filipenses. Quero ler com você 2 versículos apenas, ou 2 ou 3, e vamos refletir sobre eles. Amém? Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Amém? No livro de Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6 e 7. É isso mesmo, 2 versículos só. Nós vamos refletir sobre eles, eu tenho certeza que nós todos aqui vamos crescer no conhecimento. Amém? O texto está escrito do seguinte modo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em algumas versões aparece de modo diferente. Aparece assim: não andeis ansiosos por nada. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Esse texto é um dos textos mais conhecidos do Evangelho. Muito pregado, muito citado, e há muitas pessoas que até decoram esse texto, sabem até de cor. Mas eu quero aqui hoje ver um pouco do contexto com vocês. Esse texto está numa carta que Paulo escreveu a uma igreja chamada de Filipenses. É uma igreja que estava situada numa cidade cujo nome era Filipos. E essa igreja, irmãos, fundada pelo apóstolo Paulo debaixo de muita dificuldade. Paulo foi muito perseguido nessa cidade, ele teve grandes dificuldades, sabe, muitos desafios, ele sofreu muito para fundar essa igreja. E, apesar de tudo isso, a igreja de Filipos, de todas as igrejas que Paulo fundou, é a igreja que mais cuidou do seu ministério. De todos os lugares que Paulo foi, Filipos produziu a comunidade cristã que mais cuidou do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, nas suas prisões, era socorrido em diversas situações pela igreja de Filipos. Os irmãos de Filipos tinham pelo Paulo um carinho muito especial. E por isso, pelo fato de eles reconhecerem o apostolado de apóstolo, coisa que outras igrejas às vezes questionavam. Paulo tinha problemas em outras igrejas que ele mesmo fundou, porque havia pessoas que duvidavam do seu apostolado e da sua autoridade apostólica. Mas os irmãos da igreja de Filipos nunca duvidaram, sabe, do ministério do apóstolo Paulo. Sempre creram e sempre cooperaram com ele no exercício do seu apostolado. Por isso, Paulo desenvolveu por essa igreja uma espécie de afeição e de afeto um pouco maior e melhor. Sabe? E ele escreve para esses irmãos que estavam muito preocupados com ele, porque Paulo estava preso. Na época em que ele escreveu essa carta, irmãos, Paulo estava condenado, preso em Roma. E havia o risco sério de que a qualquer momento poderia sair uma sentença de morte contra ele. E essa notícia chegou lá em Filipos. Por isso, eles mandaram Epafrodito, um missionário,
lá da cidade de Filipe para visitar Paulo durante o seu período de prisão. E Paulo teve notícias da igreja de Filipos, sabe? E ali Paulo vai revelar a preocupação dele com os irmãos de Filipos. Olha só, ele estava preocupado em que será que o povo e a igreja, sabendo que eu estou preso, correndo risco de morrer, pode ser que os irmãos fiquem preocupados, angustiados, não podendo fazer nada. Esses irmãos poderão desenvolver no coração uma certa angústia por saber que eu, Paulo, estou preso e talvez nunca mais saia da cadeia. E aí Paulo escreve uma carta para tranquilizar ele, para alegrar o coração dos irmãos, e Paulo escreve dessa maneira: não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, que palavra! Porque quem escreveu essa palavra está preso. Quem escreveu essa palavra está correndo o risco de perder a cabeça, degolado. Ele está correndo o risco de ser morto. E alguém que está na beira da morte, na possibilidade de ser condenado à pena capital, ele escreve para outras pessoas: não andeis ansiosos. Irmãos, o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar. Irmãos, eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas Paulo, mesmo vivendo uma situação terrível, ele tinha condições em Deus de tranquilizar o coração de outras pessoas. Ao invés de precisar, é ele que está tranquilizando com uma palavra de Deus. Ele escreve: não andeis ansiosos por nada. A palavra andar pode perfeitamente ser substituída por viver. Não permaneçam, não vivam ansiosos. Paulo não está querendo dizer que nós não podemos ter de vez em quando alguma preocupação, irmãos. Claro, nós somos seres humanos. O que ele está querendo dizer é que nós não devemos andar, viver continuamente debaixo de um espírito de ansiedade. Não andeis ansiosos. E o que eu acho mais extraordinário é por nada. Parece que Paulo está dizendo assim para nós: não existe nada nesta vida que mereça, que seja importante o suficiente para que nós andemos ansiosos. Mas tem muita coisa importante, é verdade, mas nenhuma delas, segundo a mente do apóstolo Paulo, nenhuma delas é tão importante assim para justificar eu andar, viver ansioso por causa disso. Olha, isso é extraordinário isso. Por que Paulo fala essas coisas, irmãos? Paulo uma vez deu uma declaração que, sabe, eu carrego comigo na minha alma, para todo lado que eu vou. Ele disse assim: se eu viver, eu sou de Cristo, e se eu morrer, também sou de Cristo. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Irmãos, a mente de um homem desse não pode ser aprisionada por nenhuma ansiedade. Porque para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entende? É essa transformação de mente, irmãos, que nós precisamos ter em Cristo para vivermos nesse mundo livres das garras da ansiedade. E Paulo ele continua dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, mas em tudo. Paulo, sei lá, olha, nesse único versículo de número 6, ele mistura duas palavras que são antíteses. Ele coloca pertinho uma da outra. Ele coloca um nada de um lado, e do outro lado ele coloca um tudo. Não andeis ansiosos por nada, mas em tudo. Eu acho isso extraordinário. Em tudo, pela oração. Olha a oração aí de novo. Pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, ao invés, em face, vamos dizer assim, em face da
ansiedade? Paulo está falando disso porque ele sabe que os irmãos na cidade de Filipos estão desesperados porque ele está prestes a morrer. Ele está preso. E há um risco severo dele ser condenado à morte, mas ele preocupado em levar uma palavra de paz. Paulo escreve: não andeis ansiosos por nada. Não interessa se eu vou ser condenado ou não. Não andeis ansiosos por nada. Por nada. Mas em tudo. Pela oração. E aí esse pela quer dizer que é com uma forma pela qual ele quer que os irmãos vençam a ansiedade. Como vencer a ansiedade? Aqui o apóstolo Paulo já deu para nós o remédio. É pela oração. Entende, irmãos? Uma das funções da oração, irmãos, é nos servir de, como vou dizer, de uma vacina, sabe? Ela nos previne de sermos capturados, presos na malha, na rede da ansiedade. Nós temos que desenvolver uma vida de oração, sabe para quê? Para nós não cairmos na ansiedade. A oração tem esse poder, ela tem essa função, essa finalidade. E ela tem 3 dimensões que você agora deve prestar atenção. Paulo diz assim que nós temos que, ao invés de andarmos ansiosos, nós temos que, em tudo, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. São 3 níveis aqui, 3 coisas importantes que você deve pensar pela oração. Irmãos, nem toda oração é uma súplica, mas toda súplica é uma oração. Sabia disso? Paulo está dizendo que nós devemos orar, mas não só orar. Irmãos, na oração nós adoramos a Deus, na oração nós exaltamos a glória de Deus, na oração nós reconhecemos a soberania de Deus, na oração nós reconhecemos a glória de Cristo, nós reconhecemos, sabe, o amor de Deus. Na oração nós exaltamos, adoramos, bendizemos, amém, glória a Deus por isso. Mas nós temos que ir além para vencermos as correntes da ansiedade. Além de termos a prática da oração, a Bíblia diz que nós temos que ter a prática na súplica. E o que é isso? A oração revela, irmãos, o nosso amor a Deus. A oração revela a nossa comunhão com Deus. A oração revela o quanto nós o veneramos, a nossa adoração, a nossa exaltação à glória de Deus. Amém. E a súplica revela o quê? A súplica revela a nossa indigência. A súplica revela a nossa miséria. Porque quem é que está suplicando é quem está desesperado. Nós oramos a Deus como filhos, amém. Mas além de orar, irmãos, a Bíblia diz que nós também devemos suplicar a Deus. Nós devemos levar a Cristo, levar ao Senhor, através de Cristo, as coisas pelas quais nós nos sentimos miseráveis. As coisas pelas quais nós não temos condições nenhuma de fazer nada. Sabe aquelas coisas que superam a nossa condição de vida? Aqueles desafios que ultrapassam em muito as nossas capacidades e diante dos quais nós nos sentimos impotentes. Essa é a hora de nós entrarmos na presença de Deus, sabe? E entregar diante dele, derramar diante dele a nossa súplica. E ao fazermos isso, revelamos para ele que compreendemos que somos fracos. Só quem suplica reconhece a sua fraqueza. Entende? Aqueles que se acham super-homens, sabe? Acham que suplicar é uma vergonha. Mas não é. Paulo está dizendo que ao invés de entrarmos no lugar da ansiedade, pela oração, pela súplica. Olha isso. Irmãos, não tenha vergonha de entrar no seu quarto, fechar a porta, sabe? Derramar lágrimas. É ali mesmo que tem que chorar. É ali mesmo. É no secreto com Deus, em que você pode derramar o seu coração e mostrar o quanto que você é fraco. O quanto que você depende e necessita dele. É ali mesmo. E essa é a estratégia de Deus. A oração não muda Deus, a oração muda nós. Muda o nosso próprio coração, porque quando você ora a Deus, você revela qual é a grandeza de Deus. Mas quando você suplica, você revela a sua pequenez. O quanto você é pequeno, o quanto você conhece
e tem compreensão de sua incapacidade. E isso abre as portas para Deus operar milagres. Isso abre a porta para Deus agir na nossa vida. Mas como se não, olha só, se fosse só essas duas coisas, já dava bom demais. Mas além da oração e além da súplica, há mais um nível que nós temos que subir, que o apóstolo Paulo chama de ações de graças. Irmão, a chave para vencermos toda a ansiedade. Paulo escreveu com todas as letras: não andais ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Irmãos, além de orar e além de suplicar, depois que você entra no seu quarto, fecha a porta, ninguém está sabendo de nada, e você ali levanta a sua voz em oração, e você glorifica a Deus por aquilo que Ele é, e você exalta a Deus na dimensão de Deus que Ele ocupa, e você reconhece a soberania de Deus na pessoa de Cristo, e logo em seguida você se humilha e apresenta a sua súplica. Sabe o que você tem que fazer logo depois? Depois que você derrama suas lágrimas no secreto, sabe o que você tem que fazer? É levantar-se, sair do quarto e praticar ações que revelem a sua gratidão. Essas três armas poderosíssimas despedaçarão as correntes da ansiedade. Quando você orar a Deus, quando você derramar suas súplicas diante de Deus, e quando você se levantar e sair para o mundo e sair para a vida, e com a sua capacidade aqui que você tem, e você praticar atos de gratidão, agradeça, seja grato por aquilo que Deus já fez. Só pelo fato de você poder falar com Ele. Irmãos, isso seria impossível sem Cristo. Mas Cristo morreu, ressuscitou dos mortos. E hoje você tem direito acesso direto ao Senhor nosso Deus. Isso só, por si só, já é motivo suficiente para darmos graças. Não é só falar, Pai, eu sou grato. Não, é ações de graças, é atitude. São atos que nós praticamos que concretizam a nossa gratidão a Deus. A gratidão que está oculta dentro do meu coração, ela se materializa nos atos que pratico. Entende? Você precisa e eu preciso praticar atos que revelem a gratidão que tenho a Deus. Olha só, e Paulo escreve isso para os irmãos da cidade de Filipos. Vocês estão preocupados comigo? Porque eu estou preso? Ao invés de ficar ansiosos, esperando e imaginando que eu vou morrer, pare com isso. Sabe o que você deve fazer? Entra para o quarto e comece em oração, pela súplica, pela oração e com ações de graças. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aqui, irmãos, está claro, evidente, o papel fundamental da oração na vida cristã. Tire a oração e não haverá mais adoração e reconhecimento da glória de Deus. Tire a oração e não haverá súplica. Tire a oração, já era gratidão. Sabe? E nós começaremos, sabe o quê? A achar que nós somos super-homens e que nós é que somos os geradores de tudo, de todas as coisas. E você sabe muito bem que a vida ela é especialista em derrubar os nossos falsos ídolos. Ou seja, está na hora, irmão, de compreendermos a verdade bíblica. Eu não sei, talvez o seu coração está preso debaixo de tantas ansiedades. A Bíblia já nos deu o caminho para sair delas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e pela súplica, com ações de graças. Pratique essas três coisas. Entre nesse lugar da oração, entre nesse lugar da súplica, entre nesse lugar de agir. Não apenas da teoria, da fala, entende? Não, mas além de falar com Deus, pratique gratidão. Seja grato pelas pequenas coisas que Deus colocou ao nosso redor desde o dia em que nós nascemos. E elas estão conosco aqui o tempo inteiro. Poderia dizer que uma lista gigantesca dessas coisas, não é?
nós podemos então ser gratos. Pratique atos de gratidão e você vai ver o seu coração se encher de alegria, sabe? E a graça de Deus virá e ela te libertará dessas amarras chamadas de ansiedades. Amém, queridos? Eu quero profetizar em nome de Jesus que esse tempo e esse despertamento para a prática da Bíblia de oração vai te pegar, em nome de Jesus. Amém? E você entrará nesse ambiente santo de adoração, de súplica e de prática da gratidão. E, como consequência dessas coisas, a mão do Senhor vai derramar sobre você, sabe, o oposto da ansiedade, que é a paz espírito. Eu tenho certeza disso. Amém, queridos? Obrigado pela sua atenção, você que esteve até aqui conosco, até esse momento, depois de tantos minutos juntos. Estou feliz em poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, porque quando eu a anuncio, eu também sou muito abençoado. Agradeço a sua atenção e deixo aqui meu convite. Você sabe, nós aqui, na Recomeçar, temos o departamento de ensino, a Escola Bíblica Recomeçar, que é um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus para ajudar os irmãos a compreender melhor a palavra do Senhor. E eu quero te fazer um convite. Nós temos 4 turmas hoje, não é? É a classe do batismo, tem a classe dos primeiros passos, a classe dos segundos passos, para quem já passou pelo primeiro, e tem a classe dos veteranos, aonde a gente já se alimenta de uma feijoada, vamos dizer assim, sabe? Todos vocês estão convidados. Vem com a gente, participe conosco todo domingo às 7h30 da manhã. A gente senta ali naquelas salas para crescer na graça e bom conhecimento. E você está convidado. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.